Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão e Transformação. O bate-papo hoje será especial. É um desdobramento da Vitrine do Conhecimento, projeto incrível que realizamos através do Flamboyant Instituto. Eu sou Alessandra Lousa, administradora do Flamboyant, e é com muito entusiasmo que vamos receber este convidado incrível. Ele é médico homeopata, terapeuta sistêmico de constelação familiar, escritor e palestrante. Recebam com muito carinho Andrei Moreira. Muito obrigada pela presença. Olá, Alessandra. Uma alegria, viu, estar aqui com vocês. E para iniciar essa série de perguntas e bate-papo, queria começar entendendo como que você se encontrou como médico e o que te levou a escolher essa especialização na homeopatia e como que foi o seu percurso de transformação, levando para o nosso tema, né, que é conexão e transformação, a partir da sua experiência, como que é seu trabalho, Andrei? Esse foi um caminho muito interessante, Alessandra, porque até os 16 anos eu queria fazer direito. Meu pai é juiz de direito, então eu, muito identificado com ele, achava que aquele também era o meu caminho. Mas aos 16 anos eu encontrei meu caminho de espiritualidade, um sentido para a minha vida nesse campo da relação com o sagrado. E conheci uma figura que foi um médico carioca chamado Adolfo Bezerra de Menezes. E eu li a biografia dele. Enquanto eu lia a biografia dele, eu tive certeza de que o meu caminho era na medicina e era na homeopatia. E aquilo foi como tirar um véu naquele momento, assim. Então, desde os 16 até eu entrar na faculdade, que foi aos 19, eu fiquei percorrendo um caminho mesmo de busca de formação pessoal para me preparar para ser médico homeopata. Entrei na faculdade para ser médico homeopata e lembro que, na primeira aula, um professor de anatomia disse para todos nós, para toda a sala: olha, eu vou apresentar uma coisa para vocês aqui que eu levei 30 anos para me abrir para esta realidade e eu quero que vocês tenham muita atenção, porque vocês não vão ver isso de novo dentro da faculdade. E apresentou a homeopatia e apresentou a acupuntura. E aquilo me tocou profundamente. E então eu fiz todo o curso de medicina e depois a especialização de mais 3 anos em homeopatia. Por que homeopatia? Porque a homeopatia ela proporciona uma visão da integralidade do ser. Ela entende a manifestação do sintoma, da doença, como uma manifestação da energia vital e o desequilíbrio da energia vital como um reflexo do estado mental, emocional, do caráter, do temperamento, do comportamento no mundo. Então, é uma abordagem que é ao mesmo tempo integral e holística, e isso sempre me atraiu. E aí, a partir da experiência com homeopatia, como é que surgiu essa expansão e esse acesso à constelação? Não foi programado. Um dia eu estava no Instituto Renascimento, onde eu atendo como médico homeopata, e algumas amigas psicólogas me pararam no meio do corredor e disseram: Andrei, nós estamos indo fazer uma formação de constelação, você não quer ir? E eu, para te falar a verdade, não sabia do que se tratava, eu ainda não tinha o conhecimento sistêmico. Mas eu tinha uma paciente que tinha uma dor crônica no pé, que não tinha remédio homeopático que fazia ela melhorar, que não tinha remédio alopático, e ela fez um movimento tão significativo após uma constelação e melhorou tão fortemente dos sintomas que eu estava com a pulga atrás da orelha. Você falou, vou lá descobrir como é que é isso. Tem alguma coisa aí que eu preciso conhecer, e eu fui. Mas eu não fui para fazer uma formação profissional, eu fui para fazer um mergulho pessoal. E, naquela época, todas as áreas da minha vida fluíam. Mas o que eu vi nos 3 anos de formação que eu fiz foi que, na verdade, quando a torneira está aberta e você tem um filete d'água, você não sabe ainda o que é o fluxo em borbotão. Então, o que eu vi acontecer na minha vida com a aplicação dos conhecimentos sistêmicos foi uma liberação de fluxo, de força de vida muito intensa na relação comigo mesmo, com meus pais, na relação profissional. Eu fiz uma mudança profissional significativíssima, né, naquela época, movido por aquilo que eu percebi ali. E quando eu vi um impacto tão profundo disso na minha vida e na dos meus amigos, com conhecimentos tão simples como o entendimento da ordem, do pertencimento familiar, do equilíbrio das trocas, então eu percebi que aquilo estava plenamente alinhado com o meu propósito de vida, que é a expansão da consciência, que é a cura interior, e acrescentei isso como mais um elemento dentro daquilo que eu oferecia
a vida. Então, na verdade, você integrou a homeopatia com a constelação e isso fez com que você tivesse o seu jeito único de trabalhar. Na verdade, não precisa integrar, porque elas têm o seu caminho individual, cada uma delas. Mas como as linguagens e o conhecimento, ele fala da natureza humana, e na minha abordagem como terapeuta e como médico, eu sempre preconizo olhar o ser humano como um ser integral, então essas abordagens se casaram e se somaram de forma muito natural e espontânea. Então hoje eu tenho duas vertentes profissionais, a como médico homeopata, que é a maior parte do meu tempo, e a como terapeuta de constelação familiar, tanto em grupos quanto no atendimento individual. Maravilha. E dentro da sua experiência, Andrei, o que você observa assim, que são as maiores barreiras, as maiores dificuldades das pessoas que te procuram, seja na homeopatia ou seja através do processo da constelação? Quais seriam, assim, atualmente esses desafios? Hoje em dia nós vemos um aumento muito grande da depressão, da ansiedade, da angústia, e eu acho que o maior desafio na clínica é o autoencontro. É a consciência de si mesmo. É o dar um sentido e um significado para aquilo que está sendo vivido, é encontrar recursos de resiliência, de força, para poder superar os momentos difíceis, para dar sentido para aquilo que está sendo vivido e dar um direcionamento. Porque cura não é patrimônio de remédio, de cirurgia, nem de uma constelação familiar. Cura é um movimento interior, é transformação no tempo, é expansão de consciência, é movimento que a gente faz naquilo que está estagnado. Movimento contínuo, né? É deixar o movimento acontecer e responder. Saúde, dentro dessa visão de integralidade, ela é a habilidade para responder às circunstâncias. Não é aquela estabilidade fantasiosa, nem emocional, nem física, em que a gente fica ausente de sintomas, ou ausente de transtornos, ou de dificuldades. Porque a vida ela é uma montanha-russa, naturalmente. Mas a saúde é a habilidade de você responder aos altos e aos baixos, assim como quando uma bactéria, um vírus ou um fungo entra no organismo, o sistema imunológico responde àquele agente externo, reconhece-o como externo e aciona os mecanismos de autodefesa e autoproteção. Também na experiência emocional, na experiência sentimental, afetiva, espiritual, quando a gente está vivendo, a gente também precisa de recursos de autodefesa, de autoproteção, de dar sentido e significado para o que está sendo vivido, de compreender aquilo no contexto de uma biografia. Então, saúde, nesse sentido, é a habilidade para responder. A maior parte das pessoas que vêm para o consultório não quer ainda essa cura, deseja anestesia. Quer se ver livre do sinal e do sintoma. E aí precisa, a partir de um alívio sintomático, expandir a consciência para uma outra realidade. Eu uso uma imagem muito simples para representar isso, sabe, Alessandro? Eu digo assim, olha, imagina que esse seu sintoma é a fumacinha que está saindo da panela que está fervendo. Nós vamos jogar água gelada dentro dessa panela porque você precisa e merece o conforto de suportar, né, com essa circunstância ou de passar por ela reequilibrando-se. Mas enquanto a panela esfria, é preciso que a gente olhe para o fogo que esquenta a panela. Olhar a causa, né? Olhar a causa, olhar as motivações, as crenças, a estrutura emocional, afetiva, as relações, olhar a relação com a vida, a relação com o divino, a relação consigo mesmo. Tudo isso está na experiência de saúde e adoecimento do ser humano. E é uma construção, é uma vida, né? Não tem nada assim rápido, igual você falou, não existe esse alívio instantâneo, né? Realmente precisa ter uma disponibilidade para construir, para se autorresponsabilizar e para apropriar da própria vida. Eu imagino assim que e precisa das parcerias, né? A gente precisa das parcerias, a gente não consegue fazer isso sozinho, Andrei. O que você está falando é o fundamental. É o desenvolvimento da autonomia da vida adulta. Acontece que a maioria de nós está conduzido ou pelas dores da sua criança interior ferida ou pelas reatividades e defesas que desenvolveu para sobreviver a elas. E não está consciente de que esse núcleo doloroso está no comando. E acaba interagindo na relação de casal, profissional, com o outro, movido por esse sintoma, por essa dor mais profunda,
sem desenvolver a autonomia do autocuidado, do autoacolhimento e, sobretudo, do empoderamento para gerenciar essas defesas. Então, quando nós temos a consciência disso, podemos olhar para esses movimentos, entender que um sintoma físico ou uma circunstância de conflito relacional, ela está vinculada a estas dores mais profundas, nós podemos mergulhar, então, no desenvolvimento da autonomia, que é essa habilidade, essa competência de responder na vida adulta como adulto. E aí, nesse movimento, empoderar-se para fazer transformação. Por exemplo, relacionamento de casal, a maior parte das vezes é briga de criança ferida com criança ferida. Procurando ali uma realização e uma compensação que não vai encontrar no outro, que precisa ser ofertada em parte por si mesmo, para dar, inclusive, base de segurança para um relacionamento que não seja tóxico, que não seja a repetição dos modelos afetivos da infância ou dos relacionamentos adoecidos que os pais ou os avós tiveram, ou da falta de afeto da infância, né? Então, essa consciência toda ela precisa aflorar no processo do tratamento. E para quem nunca teve acesso a isso, por onde começar? Começar pela observação do seu sintoma e do movimento que ele produz na sua vida. Uma grande preocupação das pessoas é com o porquê. Por que eu estou vivendo isso? Por que isso me acontece? Por que comigo? Por que agora? O porquê, muito frequentemente, a gente não tem acesso. Não vai ter essa resposta. Ela pode existir no tempo, no desenvolvimento pessoal, numa maturidade espiritual de uma pessoa com seu campo de espiritualidade, mas é uma angústia se a gente insiste em um porquê absoluto. No entanto, o para quê, ele é mais facilmente perceptível. Porque eu posso observar no presente e no agora para onde aquela experiência me leva, o que ela produz em mim, que movimentos ela me convida a fazer. Há adoecimentos, por exemplo, que eu costumo dizer que são como barcos. Eles só querem nos tirar de uma margem e nos levar para outra. Só querem potencializar movimentos em nós. Só representam coisas que estão reprimidas em nós e que querem fluir. Ou sentimentos e realidades que não são ouvidas e querem ser escutadas. Ou verdades que precisam ser validadas. E se a gente começa nessa atenção de qual movimento acontece comigo agora, no presente, quando eu vivo essa experiência, esse pode ser um primeiro passo. E a partir daí, naturalmente, buscar os recursos que expandem a consciência. Essas visões de integralidade, que são aquelas que consideram o indivíduo como um corpo, mente, emoção, espírito enquanto essência e a realidade de espiritualidade do ser enquanto a sua relação com o sagrado, qualquer que seja a sua experiência de fé. Esse campo de saber ele é vasto, hoje ele está disponibilizado por muitos campos do conhecimento e quem faz essa busca vai expandindo a consciência. Vai expandindo a consciência e na medida que tem esse primeiro acesso, acho que isso vai abrindo o campo para que essa pessoa vá expandindo essa consciência. Acho que precisa ter um desejo inicial, né? Seja através, às vezes, de uma experiência de sofrimento, ou seja, por curiosidade, né? Mas como que realmente cada um percebe a sua existência, a sua vida como uma oportunidade, né? De crescimento, de expansão, de evolução. Eu imagino que isso talvez faça muita diferença. A homeopatia ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que ela resgata um conceito da medicina hipocrática, que é o conceito de physis. E physis é a tendência natural, inata do organismo em produzir a saúde. Então, Hahnemann vai dizer que o sintoma ele é a obstaculização do movimento da energia vital em nós pelo nosso pensamento, comportamento e ação e que impede a physis de agir. Mas quando o remédio homeopático reequilibra a energia vital, por exemplo, e desobstaculiza o que nós não estamos dando conta de desobstaculizar espontaneamente, então a natureza, a tendência à saúde daquele organismo se manifesta. Isso na prática clínica eu tenho comprovado cada vez mais, porque as pessoas não precisam nem de respostas, elas não precisam que você dê sentido e significado, porque só elas podem dar para a própria vida, elas não precisam que você seja paternalista, as pessoas precisam de segurança, acolhimento, condução técnica adequada
e oportunidade de se olhar em um espaço e em um ambiente de acolhimento. Quando isso acontece, Alessandra, junto com todo o recurso, né, medicamentoso de reequilíbrio, naturalmente aquela tendência à expansão da consciência, à expansão da percepção de si mesmo e do mundo acontece. E é muito bonito ver isso acontecendo. Maravilhoso, eu imagino. Me fala um pouco, Andrei, sobre o projeto de vocês da fraternidade. Aí você tocou no coração, lá no mais profundo. Já que a gente está falando de transformação, de acolhimento, acho que tem tudo a ver, eu imagino. Tem. A fraternidade foi outro presente que apareceu na minha vida como um convite ao voluntariado, desde que eu assisti a uma palestra do Wagner Moura, que é o presidente e fundador, contando da experiência dele acolhendo as crianças órfãs africanas. Isso foi em 2014, quando a fraternidade acolhia 350 crianças. Hoje, em 2024... eu conheci em 2014, ela foi fundada em 2009. Hoje, 15 anos depois, 2024, é um trabalho que está em 8 países, que acolhe 35 mil crianças órfãos e adultos refugiados de guerra, em situação de extrema vulnerabilidade, movido por uma enorme coletividade de voluntários, de servidores, né, de pessoas. Rossandro e eu somos voluntários dentro dessa organização, porque ela faz um trabalho extremamente sério, com toda a diretoria voluntária, com líderes servidores e bastante alinhados com a vivência do grande princípio que é a fraternidade. Então, o objetivo desta organização é a vivência da fraternidade, enquanto dignificação de todo ser humano, estabelecimento de pontes entre as pessoas, as culturas, as oportunidades e, naturalmente, com um olhar mais atento, mais cuidadoso para aqueles que têm sido os mais excluídos da sociedade, os que têm tido menos oportunidade, os que são ignorados. E é por isso que o coração do Wagner buscou as crianças órfãos e depois encontrou os adultos refugiados de guerra em tantas circunstâncias diversas. É um trabalho feito por milhares de mãos e corações, todo através do voluntariado. Que maravilha, fico feliz em saber, vamos participar, um projeto humanizador. Parabéns. Andrei, foi um enorme prazer receber você em nosso podcast. Com certeza, sua participação inspirou muitas pessoas que nos escutam. Você gostou de participar? Claro, uma alegria. Estou muito honrado com esse convite do Instituto Flamboyant. Muito obrigado pela oportunidade, o querido Rossandro também. E para você que está nos assistindo, acompanhe os outros conteúdos exclusivos e deixe nos comentários que você mais gostou do nosso bate-papo. Nos vemos na próxima. Até mais!